Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo para vocês conteúdos diários sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Também mais uma vez falando com ele, Pedro Henrique Torre, no nosso telão, agora também com as informações do lado do Flamengo, que a gente tinha prometido, né, Jailson? Sem sururu. Sem sururu, sem sassaricá, isso aí vai me dar um problema. Que a gente ia falar sobre o ataque do Flamengo com o Juninho, tá, Pedro? Pelo amor de Deus. Sussuru e sassaricos tem muitos aí no Flamengo. Olha que isso daí vem de longe, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez estamos aí. Pois é, Flamengo que, enfim, o elenco principal segue nos treinamentos aqui no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, né, fazendo as atividades. O calor continua muito forte, então, mais uma vez, uma atividade pela manhã, mais cedo, 5 horas da tarde, como foi adiado ontem, vai ser a atividade no Ninho, e aí o Juninho participando dessas atividades também. Não se sabe se ele vai participar do jogo de sábado contra o Volta Redonda em Brasília, a estreia do elenco principal em jogos oficiais nessa temporada. Já teve aquela atuação contra o São Paulo ali em 2025, mas vai depender do dia a dia, como é que ele vai ser avaliado pelo Felipe Luiz. O Cebolinha, depois de vários meses em recuperação, né, aquela ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo, também voltou a treinar ontem. Então, junto com o elenco, eu digo, né? Então também vai passar por avaliações. Então o Juninho chegou, foi apresentado ontem assim à imprensa, no gramado, de uma maneira diferente, ganhou a camisa número 23 do José Boto, e aí rapidamente todo mundo entrou ali, porque estava muito quente, entrou para a sala de imprensa. Perguntas ao Juninho, respostas curtas, mas bem diretas, objetivas, enfim, falando de uma maneira bem humilde, falando que não quer obviamente, se igualar ao Gabigol, quer construir a sua própria história, e ficou surpreso quando foi cogitado no Flamengo, que sempre cogita jogadores muito mais badalados do que ele. Então vamos ouvir um trechinho do Juninho. Eu encaro isso como um grande trabalho, um grande desafio na minha vida. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo ou fora do campo, seja qualquer função que for, para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje, e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal. Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele, e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre está buscando as vitórias. Em termos do Cano, é um cara que não tem que falar muito, só pela idade dele. E o futebol que ele apresenta é um cara assim, de inspiração, não só para mim, como para muitos. E é um cara que admiro por todos os fatores, principalmente a idade. Tá, então, Juninho, atacante, 28 anos, 4 anos de acordo, vínculo com o Flamengo, 5 milhões de euros junto ao Karabag do Azerbaijão. Ele deu dica de turismo, falou que o Azerbaijão é bacana, é legal, vale conhecer, gastronomia, enfim, turismo. Então o Juninho chegou humildão, Mari, sem sururu. É isso, até agora. Depois vai pegar né, Jailson? O jeitão carioca, curtindo a vida. Juninho e os atacantes do Flamengo em 2024. Cara, a palavra sururu, o Bruno Vicari vai se acabar. Segunda-feira, hein, galera? Segundo homem volta. Voltemos para o português de Machado de Assis, senão a gente tá perdido. Juninho, com 51 jogos, 26 gols, 9 assistências. O Pedro com 40... Cara, é bizarro isso, né? 43 jogos, 30 gols. Diz que ele passou metade do ano machucado. E o Gabi com 38 jogos, 8 gols e 1 assistência. Claro que a média do Juninho, você coloca também o nível de competitividade, o nível dos adversários. A gente tem conversado muito, né? Gols grandes em jogos muito grandes, né? Jogos importantes. Bayer Leverkusen, por exemplo. Você gostou da entrevista coletiva dele, assim, do respeito, acho que a resposta dele sobre o Cano,
sobre o próprio Gabi e sobre, acho que a felicidade, tipo, estava incrédulo que ele ia jogar no Flamengo, né? Que o Flamengo quis contratá-lo, Marra. Mas, ao mesmo tempo, não me pareceu em nenhum momento, assim, aquela Falsa modéstia? Não, e aquela fascinação e que chegou no topo e não vai conseguir render porque o topo é muito alto para ele. Eu acho que ele está encarando como desafio e que não está tímido para o jogo, não me pareceu. Eu gostei bastante, acho que ele vai ajudar, acho que o desafio é legal para ele está encarando bem. Quando a gente vê algumas contratações do Flamengo, a gente já fala, Jailson, esse cara aí é para ser titular. Não vai contratar o De La Cruz por 80 milhões para o cara ser banco. Contratou o Juninho. Ontem a gente começou um pouquinho essa conversa. Ele é contratado para ser um titular do Flamengo? Ele chega com esse status? Não, para mim não. Vai depender, obviamente, do que ele vai entregar em campo. Acho que é o ponto principal, até porque é o que a gente sempre fala com um time de massa. Às vezes, tu vai jogar... O Marra mesmo já trouxe alguns exemplos assim de jogadores que jogavam para ali 2.000 pessoas, 3, 5.000 pessoas e do nada você vai jogar para 40.000 pessoas, 50.000 todo jogo. É diferente, é outra coisa. Para mim, a função do Juninho é uma função em campo é que o Flamengo estava precisando. É um cara que pode entregar como 9, mas é um cara que também pode jogar com o Pedro. É uma função que realmente o Flamengo precisava. Mas vai depender mais dele. Como ele disse, vou trabalhar, vou buscar meu espaço e tudo mais. Até porque a gente também estava falando em relação aos jogadores do ataque do Flamengo. Tem muito ponta. E a característica de jogador por dentro são poucos. O Juninho vem para ocupar justamente essa vaga de um cara que tem a capacidade de jogar por dentro. Então, sim, é uma função que estava em falta no Flamengo, aquele segundo atacante da antiga. Então, tem que ver se ele vai aproveitar essa oportunidade. Porque quando a gente coloca dos jogadores, o que foi, Marra? Não, tô pensando. Da ponta, assim, obviamente, Michael. Sim. Michael, Cebolinha, Luiz Araújo. São jogadores que alargam o campo. Exato. O Juninho é o cara que vai, quando você diz jogar por dentro, para explicar, obviamente, para o fã do esporte. Ele vai ter mais essa característica de aproximar do centroavante. É isso. Mas mesmo sem o centroavante, ele consegue também fazer o melhor jogo dele? Exatamente. É essa capacidade. Por exemplo, eu não vejo... O Plata fez isso até no final do ano passado. O Plata jogando mais por dentro. Por exemplo, assim... O Michael eu não consigo ver fazendo essa função, por exemplo. Alcaraz. O próprio Alcaraz foi escalado para fazer isso agora contra o São Paulo. Também, para mim, não funcionou bem. O Juninho tem essa capacidade, pelo que a gente viu, de conseguir jogar de costas também, quando for preciso. Conseguir proteger a bola, reter um pouco e dar o passe para o meia que está vindo de frente, ou enfim, girar e tentar dar um passe para o companheiro que está aberto. Então, por exemplo, os próprios Cebolinha. O Cebolinha é conhecido o tempo todo como ponta esquerda, mas eu acho que o Cebolinha consegue jogar de segundo atacante. Consegue. Sabe? Então, é toda a questão de ver como vão ser também as recuperações dos jogadores. Tem o Luiz Araújo, que também está voltando. O próprio Cebolinha, que vai voltar também. Então, eu acho que a competição, a princípio, desses caras, dependendo do sistema de jogo que o Felipe Luiz vai utilizar, vou jogar no 4-4-2. Essa é a competição de todos esses caras que a gente acabou de falar, como segundo atacante também, mas também podendo utilizar principalmente na ponta esquerda, que é onde está o Bruno Henrique, sabe? Enfim, a gente vai mexer ali daqui a pouco, mas é porque tem várias opções também pode jogar com quase 8 atacantes. É 4-3-3, 4-2-4, pode mexer de diversas formas. Por elenco, não, sem falar dos meninos da base, né? Exatamente. Sem falar. Tem o próprio Matheus Gonçalves, que joga por dentro. O Felipe Luiz está testando o Matheus Gonçalves por dentro. Tem o Lohan. Lohan, que não viajou. Tem opções, mas o Juninho era uma peça que faltava para mim. E quando a gente pensa, em algum momento o Flamengo vai perder a bola. A gente não falou do Arrascaeta ainda, falou? Então, eu ia falar agora do Arrasca, no sentido de, assim, em algum momento, mesmo tentando ter o controle da partida, Marra, o Flamengo vai perder a bola. Ou o outro time vai ter um tiro de meta e vai começar jogando. Você jogar com Pedro... Tô colocando aqui o Juninho porque é o fato novo aqui da conversa. Pedro, Juninho, Arrascaeta. São 3 jogadores que vão marcar menos. O Juninho vai ter que se virar. Vai ter que compensar um pouco mais. Se você vai exigir desses 3, a gente está falando de um jogo, talvez um jogo de exceção. Acho que não vai ser todo dia que vai ter isso. Se a volta tem 4-4-2, o Juninho que se vire. Porque você não... Pelo menos por um tempo, né? Porque o Pedro vai ser o jogador para concluir uma eventual retomada da posse da bola e o Arrascaeta não dá para exigir dele fisicamente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você perde dele muito
do cérebro bem oxigenado para enxergar coisas que só ele enxerga em campo, né? Então, volta. Ontem a gente fez aqui o campinho do Atlético, né? A volta do Hulk, não volta. A volta do Arrascaeta, não volta. Não precisa voltar. Acho até que o Pedro pode voltar mais, pela juventude e tudo. Mas é que é mais pesadão, né? Então, mas a questão de marcação, o Flamengo já fez isso com o próprio Arrascaeta e com o Gabriel. Até com o próprio Bruno Henrique, enfim. Quando atacava, o Arrascaeta voltava para fazer a organização ofensiva, né? No meio-campo mesmo. Mas quando o time ia se defender no 4-4-2, como o Marra falou, o Bruno Henrique voltava para marcar para o Arrascaeta. O Bruno Henrique vinha marcar a ponta esquerda e o Arrascaeta fazia a dobra com o Gabriel na frente. Um exemplo, ou com o próprio Pedro. Exemplo ridículo. 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 Mas tipo, Juliana Álvares, Lautaro, eles podem voltar. Não precisa voltar o Messi. Sim. Entende? Assim, é mais ou menos nesse nível que a gente está... Não nesse nível. Não. No nível do Messi não estou falando de nada. Figuras. Figura de linguagem. Vamos, então, para o campinho que vocês prepararam para o Fã do Esporte para desenhar as opções de ataque do Flamengo quando tem o Pedro, quando nesse momento sem o Pedro, com o Juninho. Bora lá? Bora lá. Bora. Vamos por ordem de altura hoje. Então, a gente separou aqui um 4-4-2 básico que foi o que o Felipe Luiz, por exemplo, utilizou, não agora por conta dos nomes que não jogaram, né? Mas foi o que ele tentou fazer com o Alcaraz e com o Matheus Gonçalves. Esses dois jogadores aqui, e o Bruno Henrique fez essa função do Arrascaeta, tá? Eu só vou inverter aqui para ficar um pouco mais didático com o que foi feito agora no jogo contra o São Paulo. Por exemplo, um 4-4-2 básico, esses dois ele fez um teste com o Alcaraz e com o Matheus Gonçalves. Para mim, ficou muito clara a falta de um camisa 9, a falta de um atacante mesmo de falta, a necessidade. E aqui eu vou mostrar rapidamente como é que funciona o Flamengo com a bola, ao meu ver. Léo Ortiz, Léo Pereira, o Alexandro fechando aqui às vezes, ou o Pulgar fechando, tá? E deixando o Alexandro um pouco mais livre, mas geralmente é isso daqui, o Pulgar e o Alexandro saem um pouquinho mais. O De La Cruz fazendo essa meiuca aqui completamente, e aí o jeito ideal, tá? Quando tiver o Arrascaeta em campo. O Arrascaeta desce para fazer essa organização, o Bruno Henrique e esse daqui que é o Juninho, que eu estava falando. O Juninho vai ser esse cara aqui que tem a capacidade de atuar por dentro. Por quê? Porque o Gerson entra para fazer a organização liberando o Wesley. O Wesley, quando o Flamengo está com a bola, o Wesley sobe muito. O Wesley vira um ponta mesmo. O Wesley não fica preso aqui na lateral. Ele sobe bastante porque já tem uma associação direta com o Gerson. O que eu quis falar quando tivesse o Pedro... Cadê? O Pedro está aqui, né? Por exemplo, tendo o Pedro é o cara da referência e o Juninho vai circular isso tudo. Cadê aqui o Juninho? Opa, aqui. O Juninho vai circular esse campo todo, esse espaço. É o segundo atacante que o Flamengo realmente estava precisando. A minha questão, né? Deixa eu só retornar aqui. Mas aí com a Arrascaeta e Juninho e o lado esquerdo? Então, é isso que eu ia falar agora. A minha questão seria a marcação do Flamengo no momento que o Pedro voltar, sabe? Então. Porque essa aqui, deixa eu só retornar aqui todo mundo, que aí o Marra vai mexer também. Mas no momento que o Pedro voltar, provavelmente na hora da marcação teria... Mas o Léo Ortiz tem capacidade de organização. O Léo Pereira pode ser um jogador, podemos fazer isso aqui assim, ó, até... Cadê o Pulgar? Até isso assim, ó. Isso. Que eu acho que ele tem mais capacidade de distribuição de bola. O Alexandre é um jogador que pode chegar na infiltração, mas aí eu já estou pensando menos no Juninho. E mais, a gente já usou o Bruno Henrique, vamos colocar o Michael. Porque aí... O Michael não é um jogador... Pensa bem, qual é a grande característica do Michael? A grande característica dele é o drible, alta velocidade e espaço para correr. Aqui ele tem pouco espaço para correr. Então, o ideal, muitas vezes, é que ele seja lançado daqui, ou seja, acionado daqui. Tem uma troca de passes, espaço para correr. E aí ele pode ser um jogador para fazer a jogada, diria o Tite, nem é bom falar do Tite no Flamengo, mas diria o Tite terminal. Além de ter pensando também no banco de reservas, eu acho que tem um jogador bastante interessante aqui, que a gente vai ver mais. E o Alcaraz, ele é um tipo de jogador que pode dar controle, como dá o De La Cruz, eu vejo menos. Mas eu acho que ele é um tipo de jogador de boa aproximação com a bola. E um outro ponto, desde a base, desde o Southampton, com pouco tempo de Juventus e tal, ele chega bem, ele participa bem. Mas a última imagem da temporada do Flamengo é um gol do Plata. Sim, exato. Ainda tem o Plata, ali. O Luiz Araújo e o Cebolinha.
Meu Deus. Então, a gente ainda tem tempo, Mari? Tem pode tempo? ficar tranquilo, porque Pode? tá legal. Você me avisa? Sim, te dou um toque, dá um grito. Acabou! Mas é o seguinte, na maioria das vezes foi isso daqui mesmo que o Marra desenhou para mim. Ainda tem essa questão aqui, tá? Porque o que acontece? O Alcaraz, eu acho que fica mais na imagem do torcedor do Flamengo do que o Alcaraz joga. Vou dar um exemplo assim. E é um jogador muito novo. Exato. Um jogador muito novo pode jogar de muita coisa ainda. Se ele é camisa 5, se ele é camisa 8, se ele é camisa 10, eu vejo como 8 ou 10. 5 eu não vejo. Segundo volante, ou um cara que pode organizar. Não como o Pulgar, um primeiro volante. Não, ao meu ver, não. Eu fico pensando... O Gerson pode fazer. O Gerson pode fazer. O Léo Ortiz pode fazer. Exatamente. E aí ainda tem, por exemplo, aqui, ainda tem esse tipo aqui. Vamos trazer aqui um exemplo, tá? O próprio Cebolinha. O Cebolinha que pode fazer isso daqui e o próprio Michael que pode jogar pro lado de cá, porque ele também joga. Então, em diversas oportunidades, ao meu ver, nessa temporada ainda tem o próprio Luiz Araújo que faz aqui, tá? Que pode também jogar nas duas. Pode jogar nas duas, mas enfim, em diversos momentos da temporada para mim, e a gente, até o Juninho, mas enfim, em diversos momentos da temporada para mim, resumindo, é que o Flamengo vai, mesmo jogando no 4-4-2, que é a forma que o Felipe Luiz, pelo menos a princípio, nesse início, escolheu, em diversos momentos a gente vai ver o Flamengo, provavelmente, com 3, 4, 5 jogadores de ataque, porque tem muita opção para os dois lados nesse momento. Voltem aqui. É isso aí, com o Benê de Caraíba sem barba. Pedrosa aqui na área, sempre cheio de estilo, sem meu cabelo. Parceiro. Sem cabelo. Pedrosa. Boa, garoto. Rapaziada, hoje tem Flamengo e Bangu pelo Carioca. Com o rubro-negro pressionado, já está pressionado, mal começou o campeonato. O Flamengo ainda não venceu no estadual. O Juninho foi apresentado como esperança de gols do Flamengo. É a grande contratação por enquanto esse ano, mas vem mais contratações. A gente vai falar depois de outros jogadores que estão para chegar no Flamengo. A gente confere agora a reportagem da Alcilene Brito. Juninho já deu os primeiros passos com o novo clube. Agora, com o manto rubro-negro que recebeu do diretor de futebol de clube, José Boto, o atacante usará a camisa 23. O novo jogador foi revelado pelo Atlético Paranaense e estava no Karabag do Azerbaijão. E de lá, ele já ouvia falar do tamanho do Flamengo. Muitos acompanham o Flamengo fora. E sim, vi muitos boatos de N jogadores de grandes nomes para vir para cá. E lógico, eu fiquei super surpreendido quando era o meu nome de estar na mesa, de poder estar aqui. Mas quando eu soube dessa notícia também, eu acho que não é por acaso que eu estou aqui. Citar o meu nome aqui e eu estou aqui hoje é porque eu acho que eu sou capacitado para poder estar aqui. Juninho já se revelou um jogador versátil e que topa qualquer desafio. Depende do modelo, depende o time que nós vamos jogar, da forma que eles jogam, e também depende do treinador como ele me pede a minha função. Para mim, não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, você sabe da minha capacidade. Juninho chega para substituir um dos principais ídolos do rubro-negro, o Gabigol. Ele assinou o contrato até o fim de 2028 e é o primeiro reforço do Flamengo na temporada. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo ou fora do campo, que seja qualquer função que for para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal. O atacante já conheceu o restante do elenco com quem irá conviver ao longo da temporada. Entre eles, Léo Pereira, com quem já jogou no Atlético Paranaense e o ajudou a vir para o rubro-negro. Juninho, assim como os outros jogadores do elenco principal do time, devem iniciar o Carioca no próximo final de semana, diante do Volta Redonda. O primeiro grande desafio de Juninho será contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro, onde já terá que provar que veio para fazer a diferença.
uma vez Flamengo. É isso que o Marcelene Brito contou aí na reportagem. O Juninho chegando, né? A grande esperança do Flamengo no ataque. A grande novidade, vamos falar assim, porque a esperança já tem a rapaziada lá para dar conta do recado também. Mas hoje contra o Bangu ainda não jogam os principais. Voltam no final de semana contra o Volta Redonda e hoje já virou um drama, o Venê. Tem que ganhar do Bangu, pode ficar na lanterna do campeonato. Que time entra em campo hoje para encarar o Bangu no jogo do Gizinho e a lanterninha? Ô, Pedrosa! Vai se acalmar, Pedrosa. É a capa do Vasco? Vai cair! Pedrosa, ele vem com o escudinho do Vasco com a lanterna. Ah, meu irmão. Segura pra não cair, Pedrosa. Cuidado com o Bangu. Cuidado com o Bangu. Isso aí eu não vou negar. O timaço que encara o Bangu hoje. Pera aí, eu vou pegar aqui, ó, minha colinha. Vamos lá, tem mudança no time do Flamengo. Opa! Vou pegar aqui mudança no grupo. Boa? Eu considero boa. Eu acho até que nem deveria ter começado com esse jogador que vai ser reserva agora. Eu acho que ele já deveria ter sido reserva desde a primeira rodada. Mas vamos lá, o time do Flamengo para pegar o Bangu daqui a pouco, 7 horas da noite. Diogo Alves no gol, Daniel na lateral direita, Pablo e Cleiton. O Cleiton que jogou amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos, voltou e vai jogar como titular. E o Zé Wellington na lateral esquerda, meio de campo sendo formado por Ryan e Fabiano, os dois volantes mantidos, e o meio de campo será o João Alves. E o Lohan foi deslocado para a ponta direita, o Wallace entra na ponta esquerda e o Carlinhos centralizado. Opa, cadê o Thiaguinho? Cadê o Thiaguinho foi pro... Ele treinou entre as reservas. E assim, eu acho que o Kleber dos Santos acerta ao fazer isso. Nada contra o Thiaguinho, pessoalmente falando, mas não é jogador para ser titular nessa equipe. Eu acho que isso aqui que o Kleber dos Santos vai fazer, eu acho uma boa alternativa. O João Alves é um bom jogador, tá? É promissor, enfim, um jogador que sabe fazer. E aí nesse esquema ele é o camisa 10, que a gente fala. É isso, ele seria o armador. Porque assim, o meio de campo ele vai ser formado por dois volantes e esse armador, que será o João Alves. E o Lohan aberto. E o Lohan aberto. Exatamente. Inclusive, sobre o Lohan, um jogador que a gente vem mencionando aqui, que existe a chance, e a chance é boa, de ele ser vendido ao CSKA, o grande problema em relação ao Lohan é que eu não consigo definir qual é a posição dele no setor ofensivo. Uma hora ele joga de meia, outra hora ele joga aberto pela ponta, outra hora ele joga centralizado, outra hora é um atacante que fica flutuando, então ele precisa definir também a posição dele. Mas ele não joga mal aberto pela ponta direita, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho até que o Kleber dos Santos acerta nessa mudança estratégica, pensando nesse jogo contra o Bangu, que será a despedida dele. Eu acho bom ele se despedir com uma vitória, porque a gente pôde ver aí uma série de mudanças na categoria de base do Flamengo e eu não tenho dúvidas que o José Boto está de olho nessa situação, pensando até mesmo numa mudança no comando técnico do Sub-20, que atualmente é do Kleber dos Santos. Ô Pedrosa, tem ali um certo drama por estar com a pontuação, né, lá embaixo, junto com o Bangu, pode virar lanterna. E depois vem, tudo bem, os jogadores, os principais voltam, mas aí vem uma sequência de clássicos, de final de Supercopa do Brasil. Então era melhor essa garotada entregar para o pessoal, para os principais que voltarem, uma situação um pouco mais confortável, né? Se você entrega o time com 4 pontos, na situação que está a tabela hoje, você ainda consegue respirar. Ainda dá com essa vitória em cima do Bangu para pensar em classificação de semifinal do Campeonato Carioca. Agora, se você empata ou perde hoje, são apenas 2 pontos com 4 rodadas. Você teria aí ainda alguns jogos para disputar, sendo que 3 clássicos. Então não tem garantia de resultado. Pode ser que nos outros jogos contra os pequenos, o Flamengo provavelmente vai vencer pela grande equipe que tem. Mas isso não garante também, porque o Volta Redonda, o Madureira, o Maricá e o Nova Iguaçu que estão lá na frente, eles podem vencer seus jogos também e cada vez mais se distanciarem dessa vaga aí. Além do próprio Vasco e o Botafogo estarem com 3 pontos na frente do Flamengo. O Botafogo com 3, o Vasco com 3, o Fluminense, se eu não me engano, tem 2 e o Flamengo tem 1. Então, assim, a vitória hoje é crucial para o Flamengo no Campeonato Carioca. A não ser que o próprio Flamengo entenda que o Campeonato Carioca também é para você não pensar muito. É aquele banho-maria, ó, a nossa temporada realmente começa lá para março, para abril, que são as grandes competições. Lógico que o Flamengo tem uma Supercopa agora, acho que até o Flamengo está encarando essa Supercopa com muito mais importância do que o próprio Campeonato Carioca, mas falando de matemática, pontuação, se o Flamengo não vence hoje, a chance é grande de não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. A gente já viu em anos anteriores, quando o Flamengo não conquistou o Carioca, a pressão foi grande, teve protesto, técnico caindo, né? Quando foi 2 finais aí que perdeu para o Fluminense, o clima não ficou bom lá no Flamengo, não.
Ô, Vene, falar de novidades aí de drone, o Danilo, Vene, decidiu voltar para o Brasil. Você acha que ele pode pintar mesmo para o Flamengo? A probabilidade maior de ir para o Flamengo e não para o Santos, ou de não vir para o Brasil? Como é que tá? Pois é, a informação que o Flamengo obteve dos representantes do atleta é que sim, ele está disposto a voltar ao futebol brasileiro e o Flamengo hoje está na frente. Só dando os créditos aqui, na segunda-feira a Raíssa Simplício mencionou isso, que o jogador tomou a decisão de voltar para o futebol brasileiro, mas Flavinho, eu não consigo cravar que ele vai assinar com o Flamengo. Porque tudo pode acontecer. Pode chegar amanhã, o Santos chegar e oferecer uma proposta absurda de tempo de contrato e até mesmo na questão financeira. Essa é a realidade de hoje. É a realidade de agora. Por exemplo, o Flamengo e o Santos ofereceram o mesmo tempo de contrato, 2 anos. Confesso para você que eu não sei os valores apresentados pelo Flamengo, nem pelo Santos, nem perguntei também. Mas com certeza não é um jogador que vai custar barato. Nem para o Santos e nem para o Flamengo. Só que se você botar na ponta do lápis, para o Flamengo, para ele, de fato, é um projeto melhor, no ponto de vista da carreira dele. O Flamengo vai disputar uma Libertadores, vai disputar um Super Mundial. Querendo ou não, já tem jogadores no atual elenco que ele tem uma relação muito próxima. O Alexandre, o Alcaraz, o próprio Felipe Luiz também conhece bastante o Danilo. Então, hoje, o Flamengo é o favorito. O que eu posso dar certeza é o seguinte, entre Danilo e Juventus, já há um acordo de rescisão de contrato, que isso vai acontecer depois do jogo contra a Napoli. No dia 25 de janeiro, já tem esse acordo aí para os dois rescindirem, ele ficar livre, e aí o caminho fica livre também para o Flamengo conseguir assinar esse contrato com o Danilo. Mas, de fato, o Flamengo hoje é o favorito pelo projeto apresentado. Não consigo dizer por conta do dinheiro, porque, repito, eu não tenho essa informação. Mas o projeto do Flamengo agradou muito mais ao Danilo nesse momento, para a carreira dele. É um jogador de 33 anos, ele assinando um contrato de 2 anos, não é nenhum absurdo. Porém, eu prefiro esperar se vai ser uma boa contratação ou não, depois de ter acesso aos valores. Porque, na minha concepção, não vai custar barato essa operação. Ah, mas o Flamengo não vai pagar nada para comprar o jogador. Beleza, mas vai negociar um alto salário e eu tenho certeza que também vai negociar uma luva altíssima. Então, eu prefiro, antes da minha opinião, se é uma boa contratação ou não, depois de ter acesso aos números. Mas, se tratando do jogador, claro que é uma baita contratação. Estamos falando de um jogador de alto nível. Embora eu questione a convocação dele para a seleção brasileira... É outra história, né? É uma outra história. Mas no futebol brasileiro, é um jogador que tem muito potencial ainda, 33 anos, é jovem. O Vene já contou pra gente aqui que o pessoal do Flamengo entende que o Danilo vem para jogar como zagueiro, que é a função que ele atua na Juve já há um tempo, apesar de ser convocado para lateral direita. O Flamengo está com a carência aí na zaga, depois das saídas do Fabrício Bruno e do Davi Luiz. E tem interesse também no Vitão. E fica uma coisa, algo... Está condicionada a vinda do Vitão, se o Danilo vier, o Vitão não vem, são dois da mesma posição. E aí, Vene? Não, pelo contrário. O Flamengo, embora tenha avançado nessas negociações com o Danilo, continua tendo interesse em Vitão e conta, repito, com a vontade do jogador. O jogador já disse sim ao Flamengo, proposta de 5 anos. Hoje, o pai do jogador, junto com o representante do atleta, desembarca em Porto Alegre para conversar com o Internacional e tomar essa decisão, porque por eles topam o projeto. E o Flamengo, independentemente da situação do Danilo, quer a contratação do Vitão. Então, seria 2 contratações aí para o Flamengo, para o setor defensivo. Porque o Flamengo, como você mencionou aí, enxerga o Danilo como zagueiro, não como lateral, embora ele possa quebrar o galho eventualmente ali na lateral direita. Mas o Flamengo quer a contratação dos dois. Não é um depende do outro, se vier um não vem outro, não. O Flamengo está avançando nas 2 negociações. Em relação ao Bruno Henrique, que a gente já está acompanhando no noticiário o interesse do Atlético Mineiro. O que você tem aí? Pois é, a imprensa mineira noticiou esse interesse do Atlético Mineiro e pelo que eu pude apurar no lado do jogador, o Atlético Mineiro de fato ligou para o empresário do atleta, Denis Ricardo, que inclusive é uma curiosidade, já foi jogador de futebol também, é representante do atleta há muito tempo, e ele foi procurado pelo Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro na esperança de ter um apoio do empresário e até mesmo do jogador para forçar uma saída do Flamengo. Só que isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, supondo que o Atlético Mineiro chegue com uma proposta ao Flamengo, o Flamengo não vai fazer negócio. O Flamengo entende que o Bruno Henrique é um jogador extremamente importante, muito importante. Inegociável. Em caixa alta, segundo essa pessoa do Flamengo, inegociável. E o Bruno Henrique também não quer sair. Esse é o ponto. Gente, o Atlético Mineiro não está errado. Muita gente critica o Atlético Mineiro. É normal. Se você tem um jogador, interessado nesse jogador, posso tentar a contratação. Não é crime, sem nenhum problema. Isso não é crime.
O problema seria se o Bruno Henrique forçasse uma saída, até porque ele é tratado como ídolo no Flamengo e tem que ser tratado como ídolo, tem contrato longo, acabou de renovar o contrato, só que o Felipe Luiz enxerga que é um jogador extremamente importante, a diretoria também. Então é um jogador que faz parte daquele seleto grupo de jogadores importantes que o Flamengo não vai negociar. Vamos falar do Vasco agora, foi recebido com muita festa em Sem nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui para vocês, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, puder ajudar, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos, galera.